Começamos mais um episódio do ValeCast, esse episódio sempre com a presença ilustre de convidados. Hoje a gente tem o João Paulo e tem a Márcia Nato ali conosco. A gente vai falar um pouco sobre diferenciação de negócio. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês sobre o nosso podcast, que é uma iniciativa do Centro Universitário Vale do Cricaré, faz parte também das ações da incubadora Cricaré Vale e compõe conteúdo complementar do UniVC EAD. É o vertente à distância do UniVC, que já se destacou, né, e é presença e autoridade no ensino presencial, está agora invadindo os campos infinitos do digital. E a gente faz parte dessa missão juntos. É por isso que a gente traz para cá grandes autoridades sobre temas importantes para falar conosco. Eu sou o professor Felipe Oliveira, professor da área de engenharia, mestre na área de petróleo, gestor de um monte de coisa, já até inventei uma startup, acho que já tropei com esse mundo do universo da startup com o João aí, pelo Buscla Hub, mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Marília, se apresenta aí. Olá, eu sou Marília Silveira, estou secretária municipal de educação aqui da cidade de São Mateus, professora do Centro Universitário Vale do Cricaré, com muito orgulho, resultado do mestrado, inclusive, que cursei aqui. Estou doutoranda em História Social das Relações Políticas, inclusive defendo nos próximos dias, só não vou falar qual dia. Mas vai dar tudo certo, acredito, né? São anos de estudo, dedicação. E dizer que eu tenho certeza que esse será um ValeCast muito produtivo, falarmos sobre inteligência, sobre o mercado, empreendedorismo, as novas perspectivas, é tudo de bom. Construção de conhecimento, mas sobretudo a realidade, as várias áreas de conhecimento com os nossos acadêmicos aqui do Vale do Cricaré e ao mesmo tempo com toda a sociedade. Um prazer grande estar com vocês. Marcinha, se apresenta aí. Marcinha já está pela segunda vez. Eu já estou me sentindo até propriedade desse podcast. Vai ser uma honra. Gratidão pelo convite. Eu sou Márcia Natali, eu sou empreendedora, eu sou filha amada de Deus, eu sou mãe, eu sou uma pessoa que realmente entendeu que o empreendedorismo é feito de pessoas. E por ter passado 17 anos dentro de RH, eu descobri que quem não entende de pessoas não entende de negócios. Então hoje aqui diferenciação de mercado passa por um P que Jim Collins fala, que é P de pessoas mais P de processos. Então eu cuido do P de pessoas. Legal. Com muito amor e com muito orgulho, focado em resultados, focado em indicadores e focado em ter mais lucratividade no seu negócio. Que legal, já citou Jim Collins aí. Inclusive, se você não assistiu outro episódio que a Márcia esteve conosco, o episódio com a Márcia e a Kellen, elas falaram sobre soft skills, sobre habilidades do futuro, né, sobre aquelas habilidades interpessoais, comunicação, oratória, inteligência emocional. E inteligência emocional é um item que ela é a autoridade máxima na nossa região, a Márcia. Então, galera, o episódio número 5, se você não viu, volta lá, pode pausar esse episódio se está assistindo, volta lá no episódio número 5, assiste ele, uns 40 minutos, depois continua por aqui, né, que não se perde essa informação, mas tá salvo aí. João, se apresenta aí pra gente, fica à vontade. Boa noite pessoal, boa noite Felipe, boa noite Marília, boa noite Márcia. Então, me chamo João Paulo, né, sou mineiro, mas de mateense de coração, tem praticamente 39 anos aqui que a gente está aqui na cidade, cheguei com 2 meses de vida. Isso que eu ia falar. 39 anos, mateense. Ele não é assim tão velho. A gente desbravou Guriri, né? Meus pais na época, legal, né? E sou pai, filho amado de Deus, sou filho do seu Ercílio, filho da Dona Graça, pessoas que eu honro a vida deles. E hoje estou como gestor, né, sucedendo o negócio do meu pai, que é um escritório de contabilidade. E eu venho passando por um processo, né? Também me formei aqui na UniVC em 2005 em administração de empresas. Que legal. E agora estou finalizando o curso de ciências contábeis. Estou no 8º período. Também aqui no Centro Universitário. Aqui também no Centro Universitário. Que legal, João. Isso aí. E aí seu negócio na área de serviço, contabilidade, está engatando, tá dando super certo, graças a Deus. Fala mais pra gente sobre a sua jornada aí. Então, na realidade, a minha jornada de trabalho, eu iniciei trabalhando num banco, no HSBC, né? Em 2001, se eu não me engano, entrei como estagiário, trabalhei lá por praticamente quase 8 anos, em 2008 eu saí do banco, e aí meu pai, né, me convidou para trabalhar no escritório. E aí, na época, eu era adolescente, né? Devia ter por volta de uns 20 e poucos anos, né?
Adolescente. Para um homem, né? Não, para um homem é adolescente. Né? Se fosse uma mulher, estaria mais. A maturidade demora. Mais. E aí acabou que eu fiquei, né, trabalhando no escritório, cumprindo aquela carga de horário. Já né? se chamava Concil nessa época? Já se chamava Concil. E continuei trabalhando, e quando chegou justamente em 2013, eu fiz uma sociedade com uma pessoa para trabalhar na área tributária. Foi quando eu conheci um outro mundo da contabilidade. Né? Uma área que realmente eu engatei, achei extremamente promissora e que me chamou muita atenção. A gente começou a observar, né? Essa pessoa trouxe um conhecimento muito, muito aplicado nessa área tributária, mostrando as oportunidades que o mercado dava para a gente naquele momento na parte da recuperação e na parte de redução de impostos. Posso fazer uma pausa? Pode, só para deixar claro. mais claro para quem está nos ouvindo. Então, a parte tributária é aquela parte... porque eu sou leigo, vai me corrigindo aí. É aquela parte que cuida basicamente de como os impostos, a relação com o governo, basicamente isso aí. Isso aí. Existem hoje, né, diversas aplicações com relação à parte tributária para efeito de cada nicho de mercado, na parte de serviço, na parte de comércio e nos diferentes comércios, né? E aí você tem condições de reduzir essa carga. Muitos desses tributos que a gente trabalhava na parte de recuperação e ainda hoje trabalha, eles eram pagos em duplicidade. E aí a gente conseguia fazer um processo de recuperação. Entendeu? Então, recuperação é tipo reaver um imposto que foi pago de forma excedente, de forma de forma errada, isso aí. Legal. E aí, cara, isso na realidade, aí acabei encontrando em 2014 uma pessoa que estava em expansão, que hoje, na realidade, ele é do Pará, e ele abriu uma rede de farmácias aqui no Espírito Santo chamada Rede do Trabalhador Capixaba, e aí ele deu um boom nessa rede e começou a abrir lojas, e ele não tinha suporte de contabilidade. E aí eu e esse rapaz que era meu sócio na parte da consultoria, ele não era na parte da contabilidade. Nós resolvemos dar a mão para esse cara, né? O nome dele é Isaac. E aí a gente começou a fazer um atendimento, né, de expansão. E a época, mais ou menos aí por volta de 2016, a gente chegou a ter quase 45 funcionários no escritório, lá em Guriri. Muito bom. A gente expandiu bem, viajando, atendendo praticamente em 9 estados no Brasil. E aí chegou um certo momento que ele resolveu ir para Vitória. Ele percebeu que a localização dele aqui estava muito limitada, né? Como é que eu vou falar para você, né? A logística estava ruim para ele, né? E ele tinha que tratar com fornecedor e grandes empresas, e aí ele nos convidou para montar essa unidade em Vitória. E aí nós fomos, né? E aí eu comecei a ter alguns problemas de saúde. Que na realidade esses problemas eles vieram também lá do banco, porque, né, banco naquela época era pressão, era cobrança, era resultado, era seguro, era empréstimo, aquela confusão toda. Eu já entrei no banco, logo depois de 2 anos eu fui promovido para gerente de aquisição, na época se chamava Hunter. Então era assim, processo de abertura. Hunter do inglês, né, que é o caçador. Cheguei a trabalhar com o Fabinho, professor. É mesmo, o Fabinho gravou com a gente. Isso episódio aí. número 7, por aí. Isso Fabinho aí. falou sobre gestão de negócio, falou sobre o modelo de franchising, né? Legal. Isso aí. E aí, né, quando chegou, fui para Vitória, só que afundei, infelizmente, né? Aí não consegui me manter lá e acabei voltando. Só que quando eu voltei, o escritório ficou sucateado, né? Porque acabou que Você foi para lá? Fui para lá, levei o foco para lá de todo o trabalho, de todo o resultado daquilo que eu buscava. Levei também vários funcionários para poder justamente serem alocados na unidade lá. Nós chegamos a ter na época quase 100 funcionários, mas era um escritório que ele não tinha uma atividade só de contabilidade. Era uma central de soluções para a rede, porque ele se tornou uma franquia, que hoje é a rede de preço baixo. Nossa. Entendeu? Na época a gente chegou a ter, né, dentro da unidade de gestão, quase 250 lojas. Nossa. Então, assim, era muito serviço, muita coisa. E morando em Vila Velha, trabalhando na Serra, e saindo muito cedo, chegando muito tarde. Nossa senhora, você reclamou agora, né? Que você estava vindo pra Guriri, fazia esse trajeto. Imagina São Mateus comparado com Vila Velha Serra. Agora que interessante, né? Eu vou falar do meu lugar de fala, que não é a contabilidade. Mas interessante saber, porque às vezes a gente padroniza algumas coisas aí quando pensa em contabilidade, mas você não. É o diferencial que tá ali, né? Você fez uma gestão
uma gestão diferente desse conhecimento para contribuir com outras pessoas. E isso é muito importante, muito interessante. Isso aí. E aí, né, dentro desse contexto, acabou que minha esposa engravidou do nosso menino mais novo hoje, do João Vitor, em 2016, e aí a gente veio embora. E aí, quando eu vim, aí continuei a caminhada, mas aqui naquela dificuldade, né, naquele processo depressivo, naquela... Tinha que reconstruir tudo, é meio difícil, né? Já atingiu um nível legal e depois recomeçar, né? Recomeçar, isso aí. E foi assim, justamente um recomeço. E aí, quando chegou em 2020, na pandemia, eu tive um problema muito sério, né? Eu tive uma depressão, e aí eu acabei tendo um surto e saí daqui da cidade, fiquei um período fora, fiquei até internado. E quando chegou justamente em 2021, quando nada mais parecia ter solução, eu fiz um treinamento de inteligência emocional, que é o método CIS, que depois a Marcinha vai... Você quer, Marcinha? Método CIS, que por sinal, fim de semana esteve acontecendo aqui, né, na cidade de São Mateus. Como é que foi o método CIS, Marcinha? Abre um parêntese aí. Gente, vou abrir um parêntese porque eu sou apaixonada. O método CIS também foi uma virada de chave na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Esclarece um pouco sobre o que é o método CIS. Método CIS... É uma sigla? Ele significa Coach Integral Sistêmico. Ele trabalha todas as áreas da vida, traz consciência de toda a nossa jornada, de tudo que nós ouvimos, vivemos e sentimos do 0 aos 12 anos. Ali nós identificamos todos os bloqueios emocionais e ele vai trazendo ferramentas de reprogramação para que essas feridas emocionais sejam curadas e ressignificadas. E a partir dali potencialize todo o recurso interno que nós temos para ser uma pessoa infinitamente melhor. E falando do que aconteceu aqui em São Mateus, nós ficamos no terceira cidade maior em volume de pessoas. Nós só perdemos para a África, que eles tiveram 213 pessoas. Em Vitória teve 220 e São Mateus 200 vidas. Eu quero aconteceu simultaneamente? Simultaneamente. O Paulo Vieira ficou em Brasília, ele escolhe uma capital e transmite simultaneamente para 68 cidades / países. E foi assim transformador. Quem fez assim teve a oportunidade de sentir um pouquinho do que são as ferramentas. As ferramentas elas são validadas pela neurociência. Tem 25 anos que esse método tem todo o estudo científico, toda a evidência. Harvard validou esse método. Daniel Goleman é parceiro do Paulo em vários projetos, que é o fundador da inteligência emocional. Do conceito, né? Quem criou o conceito foi o Goleman. Exatamente. Aquele livro de capa azul. Exatamente. Inteligência emocional. Porque as pessoas não sabiam dar nome para o sentimento. Não conseguia lidar com as emoções. Então, o que acontecia? Chegava nos lugares onde dava os conflitos, era quando aglomerava diversas culturas. Aqui, 4 culturas diferentes. Completamente. 4 famílias diferentes. Nós entramos no trabalho numa empresa, são 4 choques, são 4 desafios. E aí eu não conheço a mochila do João, não conheço a mochila da Marília, não conheço a do Felipe, nem vocês as minhas. E ali a gente vai lidando igual aquele porco-espinho, a metáfora do porco-espinho. O meu espinho fere João, do João me fere. E aí o gestor ele fica mais remediando do que pensando estrategicamente. Então hoje a inteligência emocional é pré-requisito de sucesso. Vale do Silício, onde tem os grandes CEOs, os grandes empreendedores, os grandes homens de sucesso, hoje eles entenderam, tem evidências que sem a neurociência e a inteligência emocional não há sucesso, não há performance. Então, a gente está muito feliz. O João foi assim, um cara que ajudou muito, ele comprou a ideia. E só o João levou mais de 25 pessoas para o Método CIS. E eu quero te honrar, João, te agradecer. Obrigado. Porque sem a sua ajuda, sem o seu apoio, João levou o time dele quase todo. Muito Os gestores todos estavam lá. Legal. Isso, assim, Felipe, Marília, a Márcia sabe muito bem. A Márcia vem num processo de mentoria com a gente lá no escritório, né? Há praticamente mais de um ano, um pouquinho, né? Sim. E é algo inegociável, né? Proporcionar esses treinamentos, né? Essas ações junto com a equipe na parte da inteligência emocional, porque voltando eu fiz o treinamento e aí consegui,
me livrar dos meus problemas de uma forma imediata. Fevereiro de 2021, eu fiz o treinamento. Pra você ter uma ideia, eu tomava 1.200 miligramas de antidepressivo por dia. Era um punhado de remédio numa mão. No último dia do treinamento, acabou por volta de umas 6 da manhã, a Liz falou bem assim, você tem que tomar seus remédios. Eu falei, eu não tomo mais remédio. Isso a sua esposa falou? Minha esposa, do meu lado, uma guerreira. Ela, na realidade, minha esposa não posso nem falar muito não, porque senão vai despertar a atenção do pessoal. E aí, mas ela foi ela, minha família, né, meus pais, minhas irmãs, foram os pais dela, né? Foram as pessoas fundamentais para que eu, nesse processo, pudesse realmente voltar a viver. E aí, Felipe, o que acontece, né? Tomei consciência dos problemas e aí a primeira coisa, por incrível que pareça, era perceber que eu precisava de uma consultoria contábil dentro do meu escritório. E aí eu falei, cara, não tem condições, né? Os processos estavam totalmente desalinhados, né? A gente estava sem ferramentas que eram essenciais para a execução das atividades. E aí eu contratei uma consultoria. Legal. E esse cara veio, né? O nome dele é Lavoisier. Ele veio de fora, ele é de Teoflotone. Caraca, Lavoisier, rapidinho um parênteses. Chama. Que Lavoisier é o cara da ciência, do princípio, né? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu não conhecia ninguém mais atual chamado Lavoisier. Bom ponto. Continua. E Lavoisier fez a diferença. Fez a diferença. Realmente fez a diferença. E ele veio tratando, né, todos os nossos processos, todas as nossas ferramentas. E quando chegou, né, num certo ponto que a gente já tinha uma eficiência com relação a isso, eu comecei a ter outros problemas, que é a fase do crescimento, que foram os problemas comportamentais, né, problemas com a equipe, problemas meus também, que realmente eu não tinha um entendimento tão profundo, ainda não tenho. E por isso que a Márcia vem nos acompanhando lá. E aí, Felipe, você falou, né, sobre esse processo de transformação, diferenciação no mercado. Sim. Cara, acho que hoje o entendimento que a gente tem tudo é feito de pessoas. Né? Os nossos clientes são pessoas, os nossos colaboradores, o nosso time, cada um com seu jeitinho totalmente especial. E aí a gente precisava de entender um por um, precisava de justamente direcioná-los. Eu falei com a equipe, com os colegas, né, esses dias agora, cara, direcionando um por um e não só dentro das suas realizações profissionais, não, dentro das suas realizações pessoais também. Ajudando eles no planejamento da vida, dando o apoio necessário, né? Contribuindo da forma que a gente pode, justamente com esses treinamentos, com essas mentorias. E, assim, tendo mais tempo para poder ficar na parte estratégica do negócio, que é a parte mais importante. Fui para dentro do Bússola. O Bússola realmente foi um ambiente que trouxe para a gente, principalmente lá no escritório, uma concepção de inovação muito grande. E, poxa, qualquer tipo de negócio, a ideia da gente não é mais entregar formalidade. Onde todo mundo quer entregar formalidade, a gente quer entregar inovação. Que legal. A gente quer entregar um serviço diferente, um olhar diferente. Eu falo sempre com eles, para quando eles olharem para qualquer tipo de processo, né, para qualquer tipo de problema, eles pensarem na solução, eles não ficarem mastigando aquele problema. E isso vem dando muito certo. Os clientes observam isso. Cara, assim, eu tô muito feliz porque cada dia, Marcinha, eu recebi uma visita ontem, cara, fiquei espantado. Uma empresária com mais de 200 funcionários aqui em São Mateus, entendeu? Procurando algo na parte dessa inovação e assim... E as coisas estão acontecendo. Rapidinho, João. Então, e aí a sua entrada pro Bússola, só esclarecendo para quem nos ouve também, o Bússola que ele citou é um hub de inovação que nós temos, né? Somos felizes por tê-lo aqui em São Mateus, né? É uma associação sem fins lucrativos. E lá no Bússola Hub é um ambiente favorável à inovação, ao desenvolvimento de novos negócios, de formação na área de inovação. É porque inovação parece inicialmente uma palavra muito abstrata, né? Inovar, inventar coisa nova. Mas não é bem assim, né? São melhorias concretas, são ferramentas desenvolvidas, otimizações de processo. Só mudar o foco, que é um pouco que Márcia é muito especialista nisso, que é até uma habilidade do futuro, o foco na solução em vez do foco no problema, né? Isso já é uma decisão complexa para a equipe e traz resultado, como o João chegou a citar.
né? Tem uma equipe alinhada, todo mundo focado em achar solução, ao invés de ficar preso ali no problema e remoendo o problema e, né, agoniado com aquele problema, já faz muita diferença. Acho que foi nessa linha que você citou, né? Isso aí. É tanto que dentro desse processo de inovação também eu procurei uma mentoria específica na parte contábil, que é o scale de uma contabilidade, de um contador que tem lá em Vila Velha, de um profissional chamado Pedro Neri. E aí esse cara, ele tem um processo de mentoria bacana e que também o processo é fazer networking entre os empreendedores, né, da contabilidade, para que possam cada um, né, trocar as ideias, as figurinhas com relação às suas dores, seus problemas, para que possam discutir as possíveis soluções. Gigante. Felipe, só para você ter uma ideia, e você falou uma coisa que, cara, é cirúrgico. A inovação, ela não está só na criação, não. Ela está no melhoramento de um processo. Eu estava recebendo diversas críticas lá no escritório por causa do nosso atendimento que é automatizado, né? E é um programa chamado DigiSac. E aí a gente colocou, né, na figurinha, né, o símbolo da Concil. Com nada, só com o telefone. E aí o segundo, terceiro cliente virou para mim e falou assim: João, eu tô ficando louco, porque todo dia eu recebo de 5 a 6 chamadas, e aí toda vez que eu olho, eu acho que eu tô falando com uma, eu tô falando com outra, aquela confusão. Aí eu falei, cara, João, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a foto do colaborador com o nome e a função. Cara, resolveu o problema. Nossa. E assim, vários clientes foram lá e falaram, cara, eu copiei a ideia, que eu também copiei, obviamente, e eles copiaram. Funcionou demais. Humanização, né? Isso aí, negócio Verdade, tem muito faz disso. toda a diferença. E é muito bom saber, e é uma visão alinhada entre vocês, que trata o colaborador de modo integral. Ou seja, o resultado, ele precisa ser coletivo, mas ele é também um resultado pessoal. Então, o colaborador, ele se realiza na solução daquele, não vou falar problema, daquele desafio, e ele se sente bem porque ele faz parte do processo. Então, ele vê a empresa crescendo, mas ele também cresce enquanto sujeito, enquanto ser humano. E aí daí vem a felicidade, os valores, e ele se realiza enquanto pessoa. Isso é muito importante. Isso aí. Vira e mexe uma pauta que até parece repetitivo, mas é porque todas as áreas convergem para esse lugar, que é a humanização, né? Que é a autoralidade, que é a identificação dos aspectos pessoais, valorizar aquilo, o quanto isso potencializa o negócio, né? Foi uma coisa que você citou também. Aquele alinhamento, né? Gestão moderna de negócios, isso tem feito cada vez mais sentido. Eu tenho ouvido falar disso em várias áreas diferentes, né? Alinhar as expectativas pessoais dos seus colaboradores com as ambições profissionais, a ambição do seu negócio, alinhar tudo no mesmo caminho, essa convergência, né, desse foco, isso é gigantesco, cara. E olha que interessante, nós estamos falando da Concil, que é uma área de contabilidade, não somente, né? Sim. Você já deixou muito claro aqui que não se limita a isso, mas sobretudo efetivando uma realidade que é difícil ainda para muitos empresários conseguirem conciliar. Bom, você está falando sobre contabilidade, mas você está falando sobre vida, sobre realização de sonhos, sobre realização pessoal, de conseguir chegar lá, e isso é muito bom, né? As pessoas se identificam, olha, eu também já passei por isso, eu também quero superar. Isso aí. Bacana. E aí você tem falado sobre diferenciação. Aí você citou uma diferenciação, né? Sutil, de mudar a imagem lá do atendente no WhatsApp, em vez de deixar só Concil, colocar o nome do colaborador junto, né? Humaniza. Humaniza demais. E diferenciação, você é o cara da diferenciação. Tem feito mais coisas. Continua falando aí. O que mais vocês fizeram por lá? Cara, a gente inovou aqui na cidade de São Mateus, colocando dentro do escritório o departamento comercial. A gente tem um departamento comercial dentro do escritório hoje, que é um departamento que vende o nosso serviço. Ele busca o cliente, entendeu? Proporciona inicialmente uma oferta de um planejamento tributário, porque a gente sabe que isso é a dor, né? Ninguém quer pagar imposto, principalmente imposto errado. Sim. E aí ele vai fazendo essas vendas e isso realmente tem dado muitos resultados, entendeu? E é realmente, no meu ponto de vista, é um processo inovador, porque a gente está linkado dentro do escritório só na parte da execução, né? Verdade. Então eu tenho ali o departamento contábil, o departamento pessoal, o departamento fiscal, e a gente colocou. Então estamos num processo de implantação do departamento de satisfação do cliente. Legal. Justamente para a gente antecipar-se ao problema. Então, peraí, se eu consigo metrificar como está a qualidade do meu serviço, como está a satisfação do atendimento, eu consigo observar se realmente as coisas estão indo pelo caminho certo. A gente tem acho que é importante falar, a gente tem uma atividade muito focada também nos serviços médicos.
E a gente começou a observar quais são as dores, né, desse ramo de negócio. E a gente sabe exatamente quais são os problemas e a gente está desenvolvendo uma ferramenta que hoje já está em teste, né, que é um acompanhamento de toda a cadeia do profissional médico, porque hoje a maioria é pejotizado, eles não trabalham mais com vínculo de CLT, né, eles trabalham com vínculo de uma empresa na qual eles são sócios, um CNPJ. E aí a gente traz para eles a comodidade e a facilidade de fazer toda a cadeia do processo, desde a emissão da nota até a declaração de imposto de renda. Não. Da capa lá? Isso aí é o finalzão, mas a gente faz até a transferência bancária da PJ para PF, alinhando todos esses processos, entendeu? Nossa, isso é gigante. uma solução completa. Literalmente. É a uma pessoa solução. pode ficar tranquilo que o serviço é completo. E o Bússola, eu preciso de falar isso. O Bússola trouxe um resultado tão efetivo pra gente que hoje a gente tem uma parceria com a Bufon, da doutora Amanda. A gente nos últimos... O escritório de advocacia. Escritório de advocacia, isso aí. Nos últimos 4 meses nós fizemos quase 6 milhões de recuperação na área de serviços médicos. Só pra vocês terem ideia. Esse resultado. 6 milhões. Verdade. Isso é resultado, cara. Então, assim... E sem contar que isso traz para as empresas fluxo de caixa, possibilidade de investimento e uma tranquilidade também para estar investindo em processos, em pessoas e tendo uma estimativa que é possível se empreender e até melhorando a margem de lucratividade. Exatamente. Quando os impostos eles são cobrados de forma certa. Exatamente. E assim, a inovação que ele trouxe foi muito significativa, mas é porque é incrível, né? Meio que é uma caixinha, porque na área de serviços, ter departamento comercial, meio que ninguém pensa em fazer isso. Já se a gente pensar em qualquer indústria, qualquer parte fabril, fabricação, não existe sem departamento comercial. E são negócios do mesmo jeito, né? E se cabe para um, também cabe para outro. Essa inovação fez toda a diferença, olha só. Né? E isso vale não só para a área de contabilidade, área de engenharia, construção civil, toda a área de serviços, né? Tudo se vende, né, Felipe? Pois é, tudo precisa se vender, Tudo né? precisa se vender. E uma parte que me deixou curioso e até serve também para unidade de aprendizagem, nossos alunos do curso de ADM, Universidade EAD, essa parte de identificação das dores que você citou sobre, né, a área médica tinha uma dor e como é que foi essa identificação da dor? Foi um relacionamento com o cliente ou você levantou uma ferramenta específica, um questionário ou foi ao longo do conhecimento, ao longo da conversa, ao longo da prestação de serviço que identificou? Então, Felipe, na realidade começou a partir do momento que eu entendi como funcionava essa questão tributária dos negócios, né? Então, a gente veio ali entendendo como que era a aplicação tributária correta desse ramo específico da parte de serviços médicos e aí a gente conseguiu montar um trabalho efetivo na parte da recuperação. Ponto. A questão da parceria com a Bufon foi através, né, da própria Bússola e aí com o passar do tempo a gente começou também a observar a possibilidade da gente estender esses serviços de uma forma mais efetiva. Por quê? Como é que foi a identificação? É simples. Quando você começa a perceber que o cliente não está pagando seus tributos em dia, quando o cliente não consegue entregar os documentos necessários para que você justamente execute a atividade contábil. Então, peraí, por que eu não posso resolver esse problema para ele? Porque, cara, o médico não tem tempo para nada. Para ele é o seguinte, quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Então, ele quer trabalhar, ele quer produzir. Né? Então, a gente pode justamente executar esse serviço e a gente starta isso para ele de uma forma muito simplificada. Através de uma notificação no celular, através de uma mensagem, através de um e-mail, da forma que ele achar melhor. Mas a ideia é essa. A ideia foi a gente identificando que esses profissionais eles não têm tempo para poder justamente executar serviços básicos, atividades básicas e essenciais para o nosso trabalho, a gente implementou essa nova, né, essa inovação. E assim... E eu tenho um dado que a gente está, justamente no nosso TCC, a gente está elaborando sobre isso, está falando sobre isso. Os clientes que optaram para que a gente entregue esse serviço de forma completa, a gente entrega também um serviço contábil completo. A gente entrega uma demonstração exata, porque a gente não depende dele exatamente. Isso aí. Então a gente consegue mostrar para o cara o seguinte, né, para o cliente, olha, tá aqui. Sua contabilidade, ela é uma contabilidade literalmente irregular, porque isso é uma dor hoje dentro da contabilidade. Você entregar um resultado contábil gerencial exato é difícil.
Os clientes, muitas das vezes, eles não nos fornecem as informações que são necessárias para isso. Legal, só tentando simplificar para quem está nos acompanhando e ainda é aluno inicial de ADM, de contabilidade. Entregar a gerência, a solução gerencial e solução contábil. Dá uma diferenciada para a gente nesses dois tópicos. O que é a parte gerencial, o que é a parte de contabilidade? Elas são diferentes, certo? As demonstrações contábeis, de certa forma, elas têm que ser espelhadas pelas demonstrações gerenciais. Ou seja, se eu faço uma movimentação bancária, se eu faço uma movimentação que seja via caixa, isso também tem que se espelhar na parte contábil, na hora da gente fazer os registros. Mas se a gente não tiver as informações necessárias, por exemplo, se houver uma confusão de lançamento, o cliente, ao invés de pagar uma conta, né, que seja particular, na pessoa física dele, na conta corrente de pessoa física, ele paga na conta da pessoa jurídica. Então eu não consigo fazer um casamento, né, de informações. E aí, automaticamente, as demonstrações não vão estar corretas. Aí você entrega a solução completa. Ou seja, a empresa então contribui para a melhor gestão dessa rotina e também de todos os processos administrativos. Isso aí. E a inteligência emocional que vai contribuir na formação deste, né, no caso de você, João, sua formação, que consegue realizar e efetivar isso como uma experiência de sucesso. Isso aí, Marília, isso aí. E pra gente, assim, ouvir João falar hoje é um grande presente, porque João era um cara que focava na dor, um estresse elevado, né, João? Não conseguia trabalhar no estratégico, ele trabalhava mais apagando incêndio, e hoje ver esse progresso em um ano que estamos juntos é surreal. Os números, né, João, eu acredito que até para os alunos que estão nos acompanhando e a audiência aqui desse canal, reverbera em tudo, reverbera no faturamento, reverbera na saúde física, na saúde emocional. Desenvolvimento da própria cidade, né, porque vai... Quanto a área empresarial vai contribuir com o desenvolvimento regional. A geração de emprego, mas sobretudo a formação dessas pessoas, a circulação da renda aqui. Isso, porque senão ele terceirizaria em outro estado, como chegou a fazer, né? Um período que foi necessário. E que bom que ele voltou para São Mateus. Exatamente, aqui tem um oceano azul de oportunidades. Muitas pessoas estão buscando essa inovação, porque o empreendedor, ele sabe do negócio dele. Só que ele não sabe da burocratização das leis e etc. Então, alguém que você liga naquela reunião que a gente fez com um cliente, você vai fazer assim ou assado? A pessoa não sabe. Me ajude, me oriente a tomar a melhor decisão. E uma das coisas que eu admiro no João é esse plus que ele dá. Ele realmente pega na mão do cliente, do empreendedor, e fala assim, olha... Esse é o caminho tradicional, mas existe essa brecha na lei que a gente consegue fazer dessa forma. E as coisas assim acabam fluindo de uma forma maior. E para quem nos ouve, que é a maior parte acadêmico, para alguns clientes, Marília e Felipe, a gente faz o processo de recrutamento e seleção. Como nós percebemos assim, que o aluno ele tem bastante know-how técnico, mas como que eles estão... debilitados de uma autoconfiança, de alinhar as emoções, de autoconhecimento, e para vocês que estão aqui, deixar esse legado, fazer esse despertar no time, porque nós precisamos deles no mercado de trabalho, nós estamos sedentos por bons profissionais e nós estamos realmente querendo pegar as pessoas que se dedicam, que pagam preço, porque sucesso não permite atalho. A gente precisa realmente ter esse caminho aí do autoconhecimento. Muito bom. E às vezes essa insegurança emocional impede que muitas pessoas cheguem sejam lá. Selecionados, exatamente. Inclusive, quando vem empresários aqui, já tem se tornado uma prática a gente falar assim, o que vocês mais veem como valor no ato de um recrutamento? É porque também depende do perfil de um negócio, às vezes. Mas, e aí, João, quando alguém manda o currículo lá para Concil, aí, o que você, assim, mais pesa? Claro que não é um perfil único, mas o que você costuma observar quando alguém se candidata a uma vaga? Vai depender da vaga, mas qual habilidade a galera costuma ter por lá? Oratória, dom de atendimento, né? Conexão, enfim. Felipe, assim,
eu percebo hoje, né, que é um misto, porque antes a gente realmente contratava analisando a parte técnica. Ponto, acabou. E assim, e eu sou uma prova viva hoje, a gente tem praticamente aí 6 a 8 meses que a gente não tem nenhum desligamento, né? E isso é incrível. O meu escritório ele tinha um turnover de altíssimo. Era se a gente for, talvez eu fosse contabilizar talvez 1, 2 desligamentos por mês. Então assim, era uma coisa horrível, tremenda. E a gente não tem mais esse problema. O meu recrutamento hoje, primeiro ele é terceirizado, a Márcia tem feito ele. Certo. Então a primeira coisa que a gente faz uma mistura, né, com uma análise do perfil técnico com perfil comportamental, porque era um erro, e eu ainda sofro com esses erros dentro do escritório, de ter funcionários promovidos pela emoção, pela entrega do serviço, né, e pelo tempo que eles estavam ali naquela função, mas tá tudo certo. A gente vai agora fazendo, né, desse ano para cá, a gente tá vindo fazendo um alinhamento emocional. Vai treinando, vai formando, isso aí. E hoje é uma coisa que a gente realmente não abre mão de perceber essa questão da inteligência emocional, né, do comportamento desse funcionário. E assim, eu hoje tô com um time lá, né, a gente tá com um time de 23 colaboradores e a gente está precisando de gente, porque a gente está expandindo o nosso negócio. Nosso negócio está crescendo, a gente está com a abertura de um escritório aqui em São Mateus, e assim, com planos de abrir outros escritórios e precisando de gente. Quem estiver nos ouvindo também, quiser vir para o time para aproveitar, né, todas essas oportunidades que a gente já falou aqui, vão ser bem-vindos. É bom que quando aparecer um candidato lá, você manda o podcast para ele ouvir, já é uma pré-seleção, Márcia. Exatamente. E manda o currículo, né, para o Instituto Impulse, que a gente está fazendo aí essa seleção. E uma das premissas primordiais hoje que está se perdendo é caráter. Conhecimento técnico. Muitas vezes a gente contrata até pessoas muito bem capacitadas, que têm um nível de intelectualidade muito grande. A gente chama de QI, né? Que é o cognitivo. Só que o comportamental, ele afeta muito. Então ele não consegue se relacionar, ele não consegue trabalhar em time, ele não consegue pensar a solução, ele está ali o tempo todo, 1 mais 1 tem que ser 2. E nas relações humanas a gente sabe que 1 mais 1 às vezes é 3, às vezes é 5, às vezes é 10, depende do quanto que eu estou aberto para agregar ali naquele ambiente da qual eu faço parte. Legal, gente, esse papo renderia por mais horas e horas, infelizmente nossos compromissos não permitem, né? Deixa o contato de vocês aí, Márcia, deixa o contato do Impulso, João deixa o contato da Concil, quem quiser acompanhar, quem quiser seguir nas redes sociais, como é que a gente continua acompanhando aí o conteúdo de vocês? Eu tenho o Instagram, @Instituto Impulse, IN, que é dentro, é impulsionar fora. Muito bom. E o meu telefone é 27 99811 5161. Vai ser uma honra receber e poder contribuir aí com a vida de vocês. Legal, Márcia. O meu é João Paulo, underline ADM, é meu Instagram pessoal. Legal. O da Concil é Concil, underline contabilidade. O telefone do escritório é 27 3761 1786. E gratidão, tá, Felipe? Gratidão, muito obrigado nossa, que isso. pela oportunidade. Muito obrigado também, Marília. Obrigado, Márcia, por você ter me acompanhado aqui. Eu não largo a mão da Márcia. Muito bom, é um trabalho de parceria, né? De sucesso. Exatamente. E assim, o João Paulo a gente fala de coaching, mas é mais uma parceria mesmo de mentorado. A humildade que ele tem e a aplicabilidade. No início a gente tinha uma dificuldade que ele não aplicava o que a gente alinhava, e aí a gente deu uma pausa. Depois ele voltou assim com toda a garra, e realmente assim, cada dia me surpreende mais. Falei para ele que é o meu case de sucesso. Legal. Muito bom. Professora Marília, mensagem final. Bom, muito bom estar com vocês. Enquanto você falava, como minha formação inicial é a educação, a gente sabe que até o século XX ali, acreditava-se que havia a predominância de uma das áreas do cérebro.
com a relação da pedagogia, da psicologia, da perspectiva mais humana, entendeu-se que há, na realidade, uma interdependência, né? Todas as áreas são importantes, o afeto, os valores, trabalhar em equipe e também a parte técnica. Então, conseguir, nesse ValeiCast, né, encontrar essa aplicabilidade a partir da experiência de vocês, foi tudo de bom. Concretizou todo esse conceito, né, na prática, na vida real. Gente, satisfação tê-los aqui, uma honra, na verdade, tê-los aqui. Você que nos acompanha, nos siga lá nas redes sociais, @CricaréValley, no Instagram, no YouTube, no Spotify. Nosso conteúdo vai estar por lá. Esse conteúdo de hoje aqui foi transmitido ao vivo. A parte gravada deve sair até semana que vem. A gente vai compartilhar com vocês também para repostar. A gente cresce junto aí nesse ambiente, nesse oceano azul. São Mateus, de fato, é um oceano azul. Tem muita coisa, muita oportunidade. Tem sim, com certeza. Por hoje é só. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau. Gratidão. Um abraço.